Estamos aqui hoje começando mais um episódio da Supermassa, nosso quarto episódio, né? O último episódio aí o Vini liderou junto com a doutora Paula, foi muito bacana, um papo bem legal aí sobre gestão para os médicos, né? Abrindo aí a cabeça aí dos nossos clientes, né? Do mercado como um todo, sobre a importância, né? Do médico, ele ser um empresário, um gestor e ele não ter medo disso, né? E hoje nós vamos continuar esse papo de uma forma muito especial. Estamos aqui hoje com um grande nome aqui, né? Grande Gabriel Pérez aí, hoje gestor da área de clientes da Supermácia aí, um grande talento aí que está chegando para somar com a gente. E uma pessoa que tem um background maravilhoso no mercado. Então, Gabriel aí, quero que você se apresente aí para o pessoal conhecer um pouco mais aí, né, de você. E hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre sucesso do paciente. Oi, Bruno, obrigado. Eu sou Gabriel Pérez, Carlos Gabriel, mas Gabriel Pérez por opção. Tenho 31 anos recém-feitos no dia de ontem. Ontem, né? Exatamente, exatamente. Sou tio de 7 sobrinhos. Me formei em administração é, na UFSM, a Universidade Federal de Santa Maria. E desde o início da minha carreira sou apaixonado pela temática de gestão de pessoas, liderança e também acabei trabalhando com o cliente, assim, bastante em vários momentos da minha carreira. Comecei com vendas, depois me apaixonei pela área de sucesso do cliente, ou Customer Success, como é conhecida, na área de tecnologia. Então, passei por algumas empresas aí nessa área, trabalhei em mercado internacional, trabalhei também mercado local, bati de porta em porta, então já fiz de tudo, cara. Cara, Trabalhei remoto, tem muita experiência. viajei para atender cliente, de tudo já. Gabriel aí, né, um grande nome aí nessa área de liderança e Gabriel, assim, você tem uma trajetória maravilhosa, né, de liderança de CS. E a minha primeira pergunta, assim, é o que mais te marcou ao longo desses anos, né, sobre a importância de olhar, né, para as pessoas de um time? Perfeito. Quando você se torna líder no mercado de trabalho, em diversas áreas, muito provavelmente, você está se tornando líder porque você é muito bom no que você faz. Então, profissionais da medicina sabem muito bem do que eu estou falando. Isso é bom, hein? Começa a se tornar referência, imagina para um contexto de uma empresa, por exemplo. Você vai ficando bom naquilo, você vai trazendo resultado, as pessoas vão te remunerando melhor, vão buscando maneiras de te reconhecer e daqui a pouco te oferecem uma cadeira, né, uma posição de liderança. Quando você está nesse momento, o que é mais importante na minha percepção é você aprender a fazer com que as pessoas sejam tão boas quanto você, até melhores. Então, o glamour da liderança feita da maneira correta, ela é quando a gente capacita, organiza o trabalho para que aquelas pessoas elas sejam tão boas e até melhores que a gente. E tá tudo certo ela ser melhor que a gente. Se tu tem uma pessoa melhor que tu tecnicamente no teu time, quer dizer que tu capacitou essa pessoa e tu mostrou o caminho certo para que ela chegasse onde ela tá. E é um mérito gigantesco, é uma jornada bastante complexa, certo? E eu entendo que dentro dessa questão de gestão de pessoas é você conseguir transmitir, olhando mais para o dia a dia do médico, é transmitir para as pessoas a maneira como você gostaria que tivesse, então, atendendo. Se fosse você ali fazendo aquilo, como que seria feito? Falando, né, de liderança, né, o médico ele é um líder do consultório, né? Uhum, Ele não foi formado para ser um líder, mas ele precisa desenvolver habilidades de liderança, uhum, porque ele é a pessoa principal, a referência ali dentro. perfeito. Na prática, né, eu aí com 12 anos já de experiência no mercado de marketing digital e já uns 10 anos lidando com médicos, uma coisa que eu percebo muito é que o médico ele subestima, por exemplo, Uhum, o time no resultado uhum, final muitas vezes. A gente sempre pega um médico, né, uma médica, que ele sempre tende a contratar a pessoa menos qualificada, consequentemente a pessoa mais barata muitas vezes, uhum, para trabalhar junto com ele. uhum. E aí, assim, é essa a minha pergunta, né? Por que que você acha que esse líder médico, ele subestima, né, a importância desse time no resultado final? Muito importante o tema, Bruno, obrigado. Primeira coisa, quando a gente traz uma visão de gestão para o papel e para o trabalho do médico hoje, aqui eu vou trazer teoria para vocês, tá?
Teoria de gestão básica. A gente tem 3 níveis de liderança dentro de uma organização. Vamos olhar para o consultório como uma Sim, organização. A liderança operacional, que é aquela pessoa que entende muito da tarefa dela e se torna uma referência naquilo. Liderança tática, que é a pessoa que consegue organizar o trabalho de outras pessoas. E a liderança estratégica, que é a pessoa que pensa os 2, os 3 meses na frente para manter aquele fluxo de resultado e organização interessante. lucrativa, tá? O que acontece, cara? Quando o médico ele se coloca na linha de frente operacional, porque ele é a linha de frente operacional, né? Ele precisa atender, né? Ele precisa Sim, abrir a porta, ele precisa receber, ele precisa estar ali presente com a pessoa, isso demanda tempo, logo o tempo vai muito em operação, tá? E se tu é a gente já entendeu que o médico é o líder do consultório e que ele é o gestor do consultório. Que horas que tu vai fazer gestão? Que horas que tu vai permear para o lado tático? Que horas que tu vai olhar para o estratégico? Então, para mim, hoje, o fato do médico ele não tá olhando tanto ou subestimando, acho que foi subestimar que tu usou a sim. palavra, né? É o fato que ele simplesmente ele não olha para isso. Não tem tempo de qualidade para olhar para isso. E aí vem a tecnologia, o objetivo da tecnologia é trazer tempo, é trazer essa, digamos que fazer as questões mecânicas, te ajudar nessa questão mais mecânica, para te conseguir colocar tempo naquilo que realmente importa, que vai te trazer mais resultado, que é sempre olhando para resultado. O nosso papo de gestão, quando a gente fala de gestão, é para gerar resultado. Então, eu acredito que seja mais uma questão de foco, né? O médico, ele tem muito tempo, ele necessita de muito tempo para fazer a operação, que horas que ele vai fazer a gestão? Então, acho que esse é um ponto, assim, não é uma questão de, é que não consegue, sabe? E até complementando isso, né, o Gabriel, é que assim, quando a gente fala de gestão, né, o médico ele precisa entender. E isso é um papo que foi muito batido no último podcast do Vini com a Paula, é que o médico ele precisa entender que o consultório dele é um negócio. Ele é um negócio, né? Perfeito. E existe muito essa dificuldade. E aí é onde eu acredito que é importante cada vez mais ser trabalhado para o próprio médico, para que ele. O médico ele tem dificuldade de contratar, Uhum, né? uhum, Eu observo muito isso. Quando o médico. Quando a gente começou a Márcia, tem uma história interessante sobre isso. Porque quando a gente começou a Márcia, a gente começou, nosso primeiro cliente ali foi o Dr. Rafael Arruda. uhum, E o Dr. Rafael Arruda, ele tinha 3 secretárias na clínica dele. uhum, Ele já tinha uma clínica médica de urologia, tinham 3 secretárias ali dentro, atendendo para ele e para os outros médicos. E quando eu cheguei para ele para falar sobre a Márcia, eu falei assim, nossa, imagina, eu já tenho 3 secretárias. Para que eu vou precisar de uma secretária apenas para o meu atendimento? E a gente começa a perceber que o médico tem muita dificuldade de contratar. uhum. Para a gente que está na área médica de forma mais imersa, só para vocês entenderem também um pouco sobre o mercado de forma geral, né? Que às vezes tem gente que não é área médico, né? Mas o médico vai se identificar muito com isso. Uhum. É que o médico, a última coisa que o médico faz para construir na sua carreira é contratar a equipe. O médico ele vai começar a carreira dando E plantão, ele não aprende isso na faculdade, né? ele não aprende. Hum, E é uma coisa que ele abre a cabeça para pensar em pessoas hum. quando ele já tentou de tudo e ele tá percebendo que isso não evolui. Começa a sentir a dor. Vou te dar um exemplo para entender como é a jornada desse médico, né? O médico ele sai da faculdade de medicina, ele vai para plantão. Hum, Então, naturalmente, todo médico vai passar ali por o plantão. É a primeira fonte de renda do médico. Depois disso, ele começa a trabalhar muitas vezes em interiores, em outras regiões. Ele uhum, bota o nome dele em várias clínicas uhum. e ele começa a ser um produto passante entre clínicas que vai lá atendendo, mas ele não tem uma gestão de carreira, de carteira. Ele não tem uma visão para ele, médico, como negócio. Perfeito. Hoje, a gente já vê que os médicos eles já estão começando a se atentar a isso. Uhum, Poxa, eu sou um negócio, né? É o lance da imagem pessoal que a gente viu ontem no Summit, né? Eu sou um negócio, eu preciso me trabalhar como negócio, eu preciso pensar numa carteira de clientes, né? E quando a gente fala sobre isso, por isso que eu falo que, tipo, o médico tem dificuldade de contratar. Porque a última coisa que eu particularmente visualizo que o médico faz durante o processo de construção da sua empresa, né, é contratar uma secretária. Quando o Dr. Rafael decidiu contratar uma secretária só para ele, foi assim uma mudança de paradigma muito grande. Foi uma quebra de paradigma muito grande para ele, porque ele não acreditava.
ele não entendia aquilo como um investimento na carteira de clientes. Uhum. Ele entendia aquilo como um custo. Então, o médico ele tende muito a entender cada contratação como um custo, Uhum. né? E aí é por que que eu tô falando sobre isso, né? Porque quando a gente começa a entender o negócio, o médico como um negócio, ele precisa de pessoas, porque por mais que ele seja a liderança dentro do consultório, ele precisa ter pessoas para executar. Imagina, não tem uma padaria sem um padeiro, sem uma recepcionista ali dentro, né? Então, ele é um negócio, ele precisa ter pessoas. E quando a gente fala, por exemplo, de gestão de carteira, né? Aí é onde eu falo, ele tem dificuldade de contratar, porque ele vê como um custo. Uhum. E ele tem uma dificuldade em saber contratar, porque geralmente ele vai buscar a pessoa que tem as menores habilidades, Uhum. porque ele não consegue pensar em carteira de clientes. E aí, falando de carteira, assim, quando a gente fala de sucesso do paciente, né, de sucesso do cliente, Uhum. né, que CS hoje é um tema muito em alta, as pessoas já começaram a entender que precisa cuidar do cliente, né? Uhum. E falando de sucesso do paciente, né, o Gabriel, assim, o que que é CS para você? Muito bem. Eu vou começar falando um pouquinho do que é sucesso do cliente e como que isso surgiu, que eu acho que faz todo sentido aqui. A área de sucesso do cliente, ela surgiu com o mercado de tecnologia SaaS, Software as a Service, né, que é basicamente, vou dar um exemplo aqui que não é exatamente isso, mas são negócios de receita recorrente, como uma Netflix, por exemplo. Um exemplo aqui de longe, mas é Interessante. para te entender. Ou seja, a gente vai ganhar mensalmente com aquela pessoa valores que não são tão grandes e a grande estratégia de sucesso do cliente, ela vem para fazer com que aquele cliente permaneça contigo por muito tempo, que é o lifetime value, ou seja, o que você vai, o valor que você ganha durante toda a jornada dele contigo, tá? Então, a área de sucesso do cliente foi construída para empresas que têm software, que vendem software, perdão, que precisam fazer com que o cliente permaneça por grande tempo para que elas façam um volume de receita significativo. Aí, sucesso do cliente é basicamente fazer com que esse cliente ele consiga usar a plataforma no sistema, enfim, para que ele permaneça conosco. Perfeito? Interessante, interessante. Essa é a lógica de business empresarial. Quando a gente traz isso, olhando não mais um cliente somente, mas agora um paciente que é completamente diferente, o que é sucesso para o paciente? Né? O que vai fazer com que ele, digamos que, esteja satisfeito? É basicamente ele ter uma vida, resolver as dores dele, certo? Olhando para longo prazo, e aí vocês sabem muito bem, eu estou me metendo aqui numa área que eu entrei faz 3 meses, mas em termos de medicina, então vocês filtrem. Mas a minha grande percepção é trazer saúde, trazer uma vida confortável para aquela pessoa, dentro das expectativas que ela tem e também mostrando para ela coisas que elas não estão vendo, oportunidades que elas talvez estejam perdendo por falta de conhecimento que o médico possui. Então, eu acredito que sucesso do paciente é, primeiro, atender as necessidades da dor, né? Que geralmente, quando o paciente vem, ele vem com dor. Então, você soluciona aquilo. Você entrega esse valor para ele de curto prazo, solucionando aquela dor. Mas você também tem a oportunidade de manter contato com essa pessoa e trazer soluções para dores que ela ainda não conhece. Isso é legal, assim, que trazendo o teu conceito, Gabriel, sobre o sucesso do cliente, né? Eu vejo muito na prática que o sucesso do cliente, ele surgiu lá no as a Service, né? Uhum. Mas talvez com o propósito de fazer as pessoas usarem mais a ferramenta, por exemplo. Mas eu vejo que hoje se perpetua de fato muito sobre não somente o uso, mas uma questão de performance. A gente Perfeito. vê que os times de CS, existe essa preocupação, né, nos times de CS, tanto em fazer com que o cliente use aquela ferramenta, por exemplo, trazendo Uhum. para o mercado de tecnologia, Perfeito. mas também para que ele use não só porque eu quero reter esse cliente, mas porque usar a ferramenta faz com que ele cresça, ele se desenvolva, Com certeza. né? E isso é legal demais, trazendo, por exemplo, para o conceito do paciente. Ontem foi uma das coisas que a gente viu bastante no Summit, né? Sobre essa questão de acompanhamento de jornada. E foi um ponto que me chamou bastante atenção, né?
Quando a gente pensa em sucesso do paciente, né, a gente está falando ali de acompanhar o paciente, não só para que ele seja um paciente com um LTV alto, né, com uma boa retenção, mas pensando na saúde do paciente, Muito importante citar, com né? certeza. Pensando na saúde do paciente. Então, quando eu pego o mercado de tecnologia, eu estou falando ali, por exemplo, de que eu tenho um time de CS para garantir que você use aquela ferramenta, Uhum, porque isso me retém como cliente. Se eu não estou usando, eu vou deixar aquilo em algum momento, né? uhum. Isso já vem como um churning, mas também por uma questão de que se você usa, você se desenvolve. Então, o mesmo eu acredito que traz muito, né, para o Com paciente. certeza, com certeza. E quando eu falo assim, trazer conhecimento sobre necessidades que ele ainda não sabe, é você, não existe má fé nisso, é no sentido de você trazer para ele formas de melhorar a vida dele que talvez ele ainda nem conheça, entende? Que é aí fazendo esse acompanhamento, é trazendo cada vez mais conhecimento, é estando presente com ele na consulta. E aí vem aquele negócio, tipo, a última vez que ontem falaram isso no AFIA Summit que nós estivemos ontem, do, do médico ele atender te olhando, ele te atender olhando para a tela. Então isso já é algo que desconecta o paciente de ti, com certeza. E isso é uma das coisas que a tecnologia vem mudando, né? É, Permitir que você olhe no olho do paciente. vai mudando Isso, exatamente. isso é legal. Exatamente. Então, o fato de tu estar ali presente, de tu estar observando aquela pessoa, entregando a tua energia, né, colocando teu coração na mesa ali para atender aquela pessoa, com certeza vai agregar e agrega também, traz essa sensação de sucesso, né, para o paciente, Não, digamos legal. assim. De forma prática, assim, uma coisa interessante é que tudo isso, tá, Gabriel, assim, é muito novo para o médico. Pô, um médico falar de CS. Eu comento muito com o Vini que o que a gente tem feito hoje na Márcia é uma baita de uma evolução no mercado como um todo. Porque a gente tem trago uma metodologia, não só apenas uma ferramenta, mas uma metodologia de trabalho do mercado de B2B para o mercado de B2C, na área médica principalmente. Verdade. Porque a gente já vê, por exemplo, varejo trabalhando com CRM, né? Outros serviços trabalhando com CRM, mas o médico entende que o CRM é o registro, né, de qualificação profissional dele. Ele não entende que o CRM é uma ferramenta, por exemplo, para gerir melhor os clientes. E falar de CS, você imagina que nós estamos trazendo, através do ecossistema da Márcia, a gente tem trago o médico para um ambiente de gestão muito, muito avançado. Porque a gente está falando de uma melhor qualidade no atendimento, a gente está falando de um CS, pô, médico falando de CS, né? Quando se discutiu isso na medicina, né? E são pontos muito legais. Então, assim, partindo do pressuposto de que o médico, ele não vive nesse mundo. Ele não entende o que é CS, ele não entende o que é CRM, ele não entende a Ainda. importância, né, de fazer todo esse acompanhamento. Como você traria um exemplo prático de CS, pensando aí no sucesso do paciente? Vou até dar esse nome, né? Para o médico. Para que quem nos assiste consiga sair daqui com uma percepção de como aplicar o sucesso do paciente dentro do consultório dele. Trazendo para a lógica, então, de um paciente, eu, como pessoa, preciso visitar o urologista, digamos assim, uma vez ao ano, né? Homens aí precisam ter essa frequência. E no momento que eu construo confiança, né, com aquela pessoa e dedico tempo e energia a esse relacionamento, vai ser muito mais fácil essa pessoa voltar para quem ela confia do que ela buscar novos profissionais. Se eu invisto nisso, né, nesse relacionamento, e aí, se o paciente ele chega, né, você mal olha no olho dele, por conta de estar ali focado enfim, escrevendo ali o que você tá captando. Se você não tem uma relação também, uma equipe treinada para manter essa relação posterior, né? Ou não tem uma tecnologia como a Márcia, por exemplo, para fazer esse contato e atender com qualidade, grande volume, você pode muito provavelmente perder esse paciente para um outro profissional que está investindo nisso, Sim. certo? Então, eu acho que do lado assim do paciente, o que o paciente ganha com isso, se você investe no relacionamento, é a relação contigo.
né? Então é a conversa de qualidade, é todo o conhecimento que tu vai conseguir trazendo para aquele paciente, que ele vai ganhar contigo, que por conta dessa confiança e dessa relação que se construiu. Então eu acho que ter no teu médico um amigo, o paciente ele vai ganhar, eu acho que o grande valor que se pode entregar, olhando assim e trazendo o sucesso do paciente, criando esse tema agora, Sim. esse conceito, acho que seria nessa direção. É legal, assim, eh, trazendo bem, assim, né, para a prática médica, a gente vê hoje, Gabriel, que algumas áreas da medicina, elas já começaram a encorpar muito bem esse sucesso do paciente. Uhum, Áreas, por exemplo, como nutrologia. A perfeito. nutrologia, a endocrinologia, são áreas que, por exemplo, elas já viram que o acompanhamento é onde mora o sucesso. Uhum, Isso é legal, né. E o que é bacana dentro do que a gente tem construído dentro da Mácia, porque eu falo muito sobre a inteligência artificial como ferramenta de performance, né. E trazendo para essa questão de sucesso do paciente, eu até faço uma provocação para o médico, né. Qual foi a última vez, né, que você médico voltou para olhar o prontuário de um paciente desde a última vez que ele saiu do consultório? É bizarro você pensar nisso, tá, Gabriel? Mas o médico, ele não foi doutrinado para isso. uhum, E a gente tem vivido hoje, principalmente no advento da inteligência artificial, um movimento de mudança muito grande na medicina. E isso, inclusive, preocupa os médicos. No Office Summit, a gente viu muito sobre a discussão de que o médico ele não vai ser substituído. Eu sempre falo muito, olha, se tem placa, tem história, né? É a mesma coisa. Se estão falando sobre, se eu preciso reforçar muito de que o médico não vai ser substituído pela IA, uhum, é porque o médico tem medo de ser substituído pela IA. uhum, E quando a gente fala de todo esse processo, né, a gente vê que está havendo uma mudança muito grande na prática da medicina. Isso tende a mudar muito mais nos próximos 5, 10 anos, né, com o advento de muito mais faculdade de medicina, né, abrindo aí. E onde que eu quero chegar nesse ponto de discussão, é que nessa mudança, assim, o médico, ele é doutrinado, ele é formado para chegar lá, atender o paciente e ir embora. uhum, Não existe um treinamento, uma formação para chegar, atender e acompanhar esse paciente. perfeito. E esse é um dos pontos interessantes que do nosso papo de hoje, porque eu falo muito, tá, assim, hoje eu vim para esse podcast com um ponto em cabeça, em mente, que se o médico sair daqui hoje, sabe, com um insight sobre acompanhar o paciente, para mim isso já foi importante. Porque esse é o ponto, é plantar essa sementinha na cabeça do médico Uhum. de que a redução do custo de aquisição Um ponto importantíssimo, está no sucesso do paciente, com certeza, né. com certeza. Eu trabalho com tráfego pago na Paciência Todo Dia e eu lido diariamente, né, com os médicos: "Bruno, tá fraco. Bruno, eu preciso de mais pacientes". E qual que é o grande gargalo hoje dentro da prática médica? Retenção. A gente vê hoje que os médicos eles estão abertos a investir em tráfego pago, para captar novos pacientes. Mas ainda não existe esse fomento cultural do médico em investir em time de sucesso. Uhum. Por isso que eu falo que tipo, a nutrologia, eu já vejo que ela já tem um pouco disso. Algumas outras áreas da medicina, elas já estão começando a se atentar para isso. Mas isso é uma coisa que precisa se perpetuar em todas as áreas. Perfeito. Uma missão nossa também pode É ser, uma né? missão nossa Com também. certeza. E é isso que é legal. Por que que eu tô falando essas provocações mesmo ao médico? Porque um dos pontos que eu acredito muito, tá, Gabriel? É que, falando mesmo um pouco de sucesso mesmo do cliente, sucesso do paciente, eu acredito muito que a IA ela não vem para substituir o médico, pelo menos a médio, né, prazo não, a curto e médio prazo não. Mas o médico ele precisa entender que ele vai ter que usar IA. Seja no atendimento, seja no prontuário dele, seja no acompanhamento de jornada. E o médico que vai avançar muito mais, que vai crescer muito mais, é aquele médico que ele vai entender a IA como uma ferramenta de performance. Então, trazendo, por exemplo, a IA como ferramenta de performance para o sucesso do paciente, eu sempre pergunto muito assim, né? Tipo, o quão ajudaria um médico se ele chegasse no consultório, na hora de atender o paciente, e ao invés de perder tempo transcrevendo os exames, lendo os exames, tendo contato com isso pela primeira vez, esses exames já estivessem lá no sistema. Uhum.
Isso seria uma baita de uma ajuda. Com certeza. Agora, beleza. Muitos vão olhar pra mim e dizer assim, Bruno, mas eu já faço isso. Minha secretária já pede os exames antes. Tá. Isso já é uma prática que já tem se evoluído no mercado. Agora, o quanto que ajudaria o médico se, ao definir uma conduta para o paciente, você atendeu o paciente, construiu a história clínica, trouxe a hipótese diagnóstica, muitas vezes você vai fazer ali uma investigação. Pede um exame, tem um paciente que está com uma diabetes alterada. Quem acompanha o sucesso disso? Hum. Aí eu pergunto assim, o quanto ajudaria para um médico se, ao montar o plano terapêutico, a secretária, por exemplo, conduzisse a uma ferramenta para que ela conseguisse acompanhar esse sucesso do paciente. Porque hoje eu vou te falar, tá, galera, que eu acredito que esse sucesso de paciente, ele acaba não existindo, porque é humanamente impossível de se fazer. Uhum. Por que que eu falo sobre isso? Eu tenho muito acesso a números dos médicos. E às vezes, quando eu falo, tipo assim, sabia que um médico atende 300 pacientes por mês? Existem médicos que atendem interior que eles atendem 30 pacientes em um dia. Uhum. Muita gente que talvez esteja assistindo aqui, se não for médico, talvez não tenha conhecimento sobre isso. Então aí é onde nasce que isso é humanamente impossível. Como que você vai acompanhar 300 pacientes no mês? O que eu tô falando aí, se eu for trazer, sei lá, 100 pacientes novos todos os meses, eu tô falando de um número absurdo de pacientes. Então a tecnologia entra como uma grande aliada no sucesso do paciente, Uhum. porque ela vem para garantir, né, que a gente consiga acompanhar essa jornada. E uma vez que a gente acompanha essa jornada, eu vejo que mora a oportunidade. A oportunidade de previsibilidade, de crescimento, de reconhecimento, né? Redução de custos de aquisição de pacientes. Então, esse nosso papo, eu vou te falar que é um dos papos mais valiosos para mim. E a gente, às vezes, assim, falando, para quem não tem prática de gestão, ainda pode ser algo distante. Como é que a gente começa a fazer isso, né? Pronto. Se a gente tá falando Você bateu bem no de. ponto chave. Você tá falando de, por exemplo, 30 pessoas dia, né? Pode ser até um volume um pouco menor. Já é bastante gente para te acompanhar. Primeira coisa que tu faz é começar a mensurar isso, então, né? Por quanto tempo eu quero que essa pessoa seja minha paciente, né? Pessoa de cada um dos serviços ali que tu presta em termos de medicina. Quanto tempo eu quero que ela fique comigo? Por quanto tempo ela poderia ficar comigo? Que tipo de serviços eu tenho para manter aquela pessoa comigo? Então, são algumas provocações que você, quando senta na cadeira da gestão, lembra lá da estratégia, perdão, Sim. e da gestão, você começa a se fazer para ter um tempo de qualidade para pensar na tua estratégia, negócio mesmo falando. Então, o que você pode ganhar em manter um relacionamento maior com o teu paciente, além de ter pessoas que vão te seguir, que vão confiar em ti, que vão literalmente confiar a vida delas a ti, tu também vai diminuir o teu custo de aquisição, como o Bruno trouxe agora. Tu vai simplesmente colocar um pouquinho mais de foco, que tu coloca o bastante, mais foco nesse relacionamento. Uhum. E para isso tem tecnologia. Para isso entra a Márcia, por exemplo. Para isso entra tu investir um pouquinho mais na tua equipe também. Porque às vezes contratar melhor uma pessoa que tem um perfil melhor ou definir melhor como contratar, e esse é um ponto que eu entendo de dor, que às vezes até para pessoas que fazem isso há muito tempo é difícil contratar também. Então, colocar mais investimento na parte de retenção do paciente também pode te trazer bastante valor para ti, valor Legal. para o teu negócio. Ô, Gabriel, assim, qual a principal mudança de mentalidade que esse médico precisa ter? Pergunta importante. Acredito que é não olhar somente pro volume de novos pacientes adquiridos, mas sim olhar por quanto tempo, né, que aqueles pacientes eles continuam contigo, quantos retornam. Acredito que seja não olhar mais pro topo do funil, digamos que as pessoas que estão chegando, mas sim dar uma atenção para as pessoas que já estão contigo, porque o esforço para te manter uma pessoa que já sentou na tua frente, que já consumiu do teu conhecimento, que já, enfim, te conhece, ele vai ser muito menor, se tu parar para pensar, do que trazer uma nova pessoa que ainda não te conhece, que tu precisa conquistar ela, trazer ela para tua frente. Então acredito que a grande mudança de pensamento é justamente esse, não olhar
aliás, continuam olhando para aquisição, porque é importante, sim, mas também colocar e se perguntar mais como que eu faço para manter essa pessoa por mais tempo comigo. Você falou, Gabriel, sobre a questão de contratação, né? Que até quem já contrata sempre tem dificuldade de contratação. Uma coisa que eu escuto muito, né? Quando eu escuto os médicos falando sobre contratarem, é que tipo, não tem gente no mercado, não tem gente qualificada, né? Como que tu visualiza isso e como que, por exemplo, por qual ótica esse médico precisa olhar quando ele vai contratar alguém? Perfeita pergunta e bem complexa, tá? Mas vou tentar deixar didático aqui. Primeira coisa, quando a gente olha para contratação, primeira coisa que a gente precisa pensar é comportamento, tá? Como é que eu defino comportamento hoje numa organização? Boa. É através de valores, falando aqui de questão bem técnica, valores das empresas. Então, esses valores definem o como nós vamos fazer as coisas que nós temos que fazer. Então, a primeira coisa que o médico precisa meditar é a respeito de que tipo de comportamento, quais são as coisas mais importantes em termos de comportamento que essa pessoa precisa ter. Legal. Exemplos: integridade. Tem um outro valor que eu gosto bastante que é atenção ao cliente ou obsessão pelo cliente. Tem algumas empresas, acho que é a Amazon que tem esse valor, que é tu ter toda uma cultura, todo digamos que uma organização de comportamentos ali dentro voltada para isso. Cuidado é um outro valor interessante também. Então, primeira coisa é definir comportamento, tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é tu definir a descrição de cargo. Job description, descrição de cargo, que é basicamente o que essa pessoa precisa fazer ali dentro, tá? Então é literalmente listar. Mas eu sei de cabeça, Gabriel, não preciso listar. Não. Precisa ter um documento, essa pessoa precisa ler o documento, você vai repassar cada uma daqueles pontos com aquela pessoa antes de assinar um acordo com ela, e você vai sentir se essa pessoa ela tá contigo de fato naquele alinhamento inicial, alinhamento da expectativa, que a job description ela é feita para isso. E no momento que tu tem esse alinhamento, a conversa já fica totalmente diferente, porque tudo que vier foi alinhado. Legal. Se você está indo num caminho diferente, você como líder, como gestor daquela pessoa, você vai ter todo o direito de cobrar ela, porque você já alinhou. Cobrança é uma palavra forte, mas de direcionar ela, porque foi alinhado. Não vai doer, porque foi alinhado, entende? Então, o segundo passo é a descrição de cargo. Acabou, Gabriel? É só isso? Não. Então, É muito mais complexo, né? tem essa definição então das atividades, e depois o que tu vai fazer? Tu vai ter uma rotina de acompanhamento com aquela pessoa para garantir que ela esteja seguindo aquele acordo, né? Muita inocência nossa a gente achar que vai entregar para uma pessoa e ela vai sair fazendo desde o primeiro dia tudo que a gente alinhou. Não, aquela pessoa traz um monte de crenças, de outras Sim. experiências da vida que você precisa ir alinhando. Então, a contratação, acho que esses dois primeiros pontos são importantes, né? E aí eu já estou me alongando aqui, mas o terceiro ponto é a questão do acompanhamento, então, de qualidade, e aí como que tá sendo, pergunta, traz o feedback Sim. organizado para aquela pessoa. E é legal, assim, trazendo esse papo sobre contratação, né? Porque, como eu falei anteriormente, né? O médico, ele tem dificuldade de contratar. A última coisa que ele faz na sua evolução de carreira é contratar uma pessoa para estar trabalhando com ele. E geralmente essa pessoa, ele contrata por conveniência, né? É muito comum um médico contratar alguém para ajudar alguém. Tipo, tem uma sobrinha da minha esposa que eu quero ajudar ela, eu vou chamar ela para ser minha secretária. Verdade, já vi isso. E geralmente essa pessoa, ela não tem uma definição de cargo. Ela cuida da agenda, ela faz os pagamentos, ela limpa a clínica, ela leva os meninos na escola. Existe muito isso, né, na prática médica, né. E eu acho que é importante a gente provocar isso no médico, né. A gente fala bastante sobre gestão, sobre o médico ele se vê como empresário, né, e eu acho que essa provocação de contratação ela é muito importante. É o alinhamento do para que contratar. Mas eu preciso de alguém. Para que exatamente tu precisa dessa pessoa? Legal. O que que ela vai fazer, o que que ela não vai fazer e o que que tu vai deixar de fazer que ela vai começar a fazer para você. Então, no momento que tu tem o para que bem definido,
te ajuda muito mais a buscar por esse perfil, a ter esse alinhamento inicial. Ó, isso aqui que eu vou precisar de ti, como que tu te sente? Já fez isso alguma vez? Pergunta, Legal. com respeito, pergunta, para que a pessoa ela tenha a oportunidade de te mostrar se ela é a melhor para estar ali ou não. Sim. E eu acho que os valores são chaves, né, o Gabriel, dentro da definição disso, né? Uhum. Eu particularmente visualizo que os valores são grandes portas de entradas. Porque às vezes você tem uma perspectiva de um perfil de paciente que é a pessoa que você contratou, que é quem vai ter contato com esse paciente, ela não tem, por exemplo, ela não, às vezes não carrega os valores que você quer passar para o paciente. Isso acontece bastante. Às vezes o médico é maravilhoso, entendeu? A médica é maravilhosa, o consultório é lindo, mas, tipo, ela quer passar uma imagem, mas a secretária às vezes não sabe escrever. É o trabalho de definição de comportamento, que não é um trabalho simples, tá? Não é um trabalho. Ah, estamos aqui colocando algo que não é palpável e a gente vai ter que descrever isso. Então, Sim. existe uma energia, né? E às vezes a gente tem, claro, o que que eu preciso, mas, Uhum. cara, no meio de toda a questão da contratação da pessoa que tá ali na frente, tu não consegue entender. Então, começa definindo o que que é mais importante, escreve, define, eu preciso de pessoas que tenham obsessão pelo paciente. Tô criando um valor aqui. Define, Sim. coloca em quatro linhas o que que é obsessão pelo paciente. Alinha isso com a pessoa. Contrata, busca por experiências que são conectadas com isso naquele perfil, certo? E depois disso, alinha comportamento. Quando ela sair da linha, traz ela de volta para o que Sim. tu precisa. E eu acho que isso é um ponto muito importante, porque os médicos há de concordar, né? Com certeza vão concordar que, Bruno, eu vou ter que contratar, ainda vou ter que acompanhar, né? Principalmente falando do médico que ele tem um consultório particular, que é só ele, às vezes duas pessoas, né? Uma rotina super atribulada, é difícil do médico fazer um acompanhamento, né? Uhum. E eu acredito que se ele faz uma boa contratação, uma boa definição de cargo, uma boa definição de valores, isso poupa ele bastante, Com né? certeza. Porque a gente vê muito, né? Na massa a gente vê muito que existem secretários, existem líderes, cara, que eles são obcecadas pelo sucesso do paciente. Uhum. De que Muitos elas. exemplos, né, a Não gente é? tem A na gente tem nossa muitos base. exemplos disso. Exato. De que você vê que é aquela pessoa que ela vai lá e ela briga, ela quer o paciente satisfeito, ela não leva o problema para o médico, né? Uhum. E isso é fruto de uma boa contratação, Uhum. né? E a pessoa entendeu o que o médico quer passar para o paciente. Então eu acho que isso é muito legal, porque o oposto também acontece. A Uhum. gente tem muitos bons médicos que têm péssimas secretárias. Uhum. E não é porque ela é uma péssima pessoa. É porque muitas vezes ela não foi treinada, ela não foi, né, não foi especificado ali para ela. Uhum. E isso repercute, né, isso repercute diretamente no sucesso do paciente. Totalmente. Muito, Totalmente. né? Porque a mesma secretária que não consegue atender bem, ela não vai conseguir acompanhar bem em nenhuma etapa. Uhum. Isso é muito, muito interessante. Quando tu investe, isso é uma teoria também, olhando para de administração. Quando mais você cuida das pessoas da organização, isso vai refletir no como que o teu cliente ou o teu paciente está recebendo o cuidado. Se essa pessoa está tendo uma experiência atritosa, difícil, ela vai repassar aquele estresse em algum momento para o cliente e para o paciente. Então, cuidar das pessoas do time, né, da tua equipe interna, investir nessa equipe, remunerar essa equipe Sim. é importante e isso é estratégico para a ponta da escala que é o paciente. Isso vai. Então, um aprendizado que a gente está tendo aqui é que olhar para a capacitação e para o preparo dessa equipe também vai fazer com que esse paciente continue mais tempo, também vai fazer com que tu tenha mais resultado no fim do dia. E, um conselho que eu acho que é importante, né? No final da história, assim, o mais importante para o médico que está nos assistindo, né? Para esse profissional de saúde, é ele entender que ele não tem que ter medo de contratar. O que eu vejo muito, Gabriel, na prática, cara, eu lido diariamente com muito médico. Hum. E eu faço muita reunião com muito médico. E eu hoje, pela paciência todo dia, eu não aceito também todo contrato.
Então, o meu modelo de venda na Paciência Todo Dia, ele é um modelo muito de alinhamento de expectativa. Eu preciso entender se eu consigo atender, por exemplo, a necessidade desse cliente. E eu sou muito honesto dentro do meu trabalho. E na prática que eu vejo com os médicos, às vezes eu vejo, é muito comum você ver um médico que ele tem uma meta financeira. Ele tem clareza sobre quanto ele quer ganhar quando ele faz uma reunião comigo. Uhum. Mas ele não quer investir. Ele não quer investir nas pessoas, ele não quer investir na captação, ele não quer investir na estrutura. Então o médico ele investe numa boa formação. Ele Uhum. investe numa boa clínica, num bom espaço clínico, num bom projeto de arquitetura. Ele faz uma aromatização, ele faz uma mentoria de como se vestir bem, mas não tem um olhar para as pessoas. Uhum. Não tem um olhar para como acompanhar isso. Algumas áreas hoje a gente já vê que evoluiu bem. Transplante capilar, por exemplo, hoje é uma área que evoluiu bem. É muito comum você ver nas clínicas de transplante capilar que eles têm uma boa recepção, uma boa experiência do paciente, tem um bom comercial, mas não tem um bom acompanhamento. Uhum. Então é muito comum você pegar, por exemplo, áreas na medicina que já estão evoluindo. Imagina para um cara que não tinha nada, que era o comum da medicina, né? O paciente tinha que buscar o médico. Uhum. O paciente tinha que buscar o retorno. O paciente tinha que ir mostrar o exame. Então a gente está vendo que existe uma evolução, existe uma linha de evolução aqui dentro. Uhum. Algumas áreas elas já evoluíram bem, elas já estão lá no comercial, porque vender é importante. Mas quem cuida do paciente? E aí eu acho legal sobre trazendo para esse. E eu tô batendo muito forte sobre isso, porque eu acho que esse é o ponto. Eu quero que quem esteja nos assistindo, ele entenda, ele saia daqui entendendo que ele precisa olhar para a jornada do paciente. Bruno, mas eu vou ter que contratar uma nova pessoa, mas não tem problema. É muito mais barato você contratar uma pessoa para acompanhar o teu paciente e garantir que esse paciente volte para o consultório, que esse paciente te indique, que esse paciente fale bem de você, do que você está investindo cada vez mais somente em aquisição. Uhum. Então, eu falo muito na prática, eu tenho médicos na carteira da paciente cirurgia que investe, vai lá, 45 mil reais. Aí o cliente investe 45 mil reais de mídia paga e tem duas secretárias que cada uma ganha 1.500. Uhum. Ou seja, menos de 10% do que ele investe está na equipe. Eu sempre falo, mas se você tirar metade desse investimento e formar a equipe, remunerar bem, dar estrutura boa de trabalho, dar a devida capacitação, vai ganhar muito mais. Com certeza. Porque vou te falar que o difícil não é conseguir um paciente. O difícil é você conseguir sobreviver num ambiente de instabilidade. Tem dias que os clientes me ligam e dizem assim, Bruno, travou os leads. Aí eu falei, não posso fazer nada. O mercado está travado. Então a gente tem um cenário econômico que muda o tempo inteiro. Tem cada vez mais médicos se formando e entrando no mercado, que aumenta a competição também, isso é um ponto O muito. paciente está informado. O paciente já chega na consulta hoje com o diagnóstico do que ele quer. Ele chega no médico para perguntar se o médico concorda com aquilo e para pedir a receita. Essa é a prática hoje que a gente vê muito. Então, falando, por isso que é importante a gente bater muito nisso. O médico tem que ter coragem de contratar. Tem que ter coragem de investir, né? Nas pessoas, nos processos, nas ferramentas, porque é aí que nasce o sucesso. E aí, falando, né, sobre essa parte de sucesso do cliente, o Gabriel, agora, né, na liderança à frente do nosso sucesso de cliente, eu queria, Gabriel, que tu falasse um pouco assim, né, como nós na Massa temos estruturado, né, esse time de CS. E isso é muito legal, porque na Massa a gente tem criado uma estrutura, né, que vai muito além da ferramenta. Não é só plugar a inteligência artificial da Márcia e ela já vem pronta e o sistema vai funcionar. A gente tem pensado sempre em um ambiente consultivo de trabalho, né? Eu queria que tu trouxesse pra gente agora, Gabriel, um pouco dessa visão do que nós temos construído com o CS dentro da Márcia, e como isso pode servir também de exemplo para o próprio médico, né? Perfeito. Hoje a gente tem um time atualmente um time de 4 pessoas, né? Quinta vaga tá aberta e vai crescer, tá crescendo cada vez mais, onde 2 pessoas estão posicionadas no onboarding ou na implementação, que a gente fala que é o momento então de receber o cliente, trazer esse contexto de IA para dentro do negócio, entender o negócio, né? Entender como que funciona aquele negócio para fazer com que a IA seja
uma ferramenta dentro da estratégia que já existe, trazendo, obviamente, oportunidades como, por exemplo, a repescagem automática, né, que é aquele paciente que deixou de responder, a gente voltar a falar com ele, trazer ele de novo para a conversa, trazendo contexto também que é possível. Então, esse time de início, de implementação, perdão, ele vai fazer essa capacitação inicial, entender e adaptar a ferramenta para o negócio do Instigar, né, o cliente, né? também capacitar, trazer para a secretária, para o secretário, o conhecimento sobre a plataforma, sobre inteligência artificial. Isso é muito legal que eu já fiz alguns treinamentos, eu sempre pergunto nisso, vocês já trabalharam com inteligência artificial? Cara, é a primeira vez que estão trabalhando e o contato é com a gente. Então, esse time de implementação, ele vai fazer basicamente essa tarefa de implementar. Esse processo, ele dura hoje pelo menos um mês, tá? Que é o momento de treinar aquela IA e aquele processo, aquelas automações, para que elas se adaptem e consiga compreender o contexto de atendimento, Legal. fazer os ajustes necessários. Então, a IA aqui tem um ponto bem interessante de trabalhar na implementação com os médicos, porque a IA ela vai cometer alguns erros. Ela vai cometer alguns pequenos erros, ajustes que a gente precisa fazer. O que é um pequeno erro? 10 conversas, ela falou uma coisa fora da linha em uma conversa. Falou 2 coisas fora da linha em uma conversa. Isso vai acontecer. Tem uma percentagem aqui que vai acontecer. Então, esses ajustes a gente faz nesse primeiro mês. Depois disso, o cliente, ele vai ver, eu tô falando com paciente na cabeça agora, mas agora é cliente que eu tô Só falando. pensa em paciente O agora, hein? nosso cliente, ele vai para um momento de aprimoramento, de maturação daquela IA, onde os erros eles passam a diminuir muito, os acertos eles aparecem com muito mais frequência e a gente vai fazendo ajuste fino naquele atendimento. Então é o momento que, por exemplo, a gente começa a fazer um engajamento com contexto, reengajamento com contexto, por exemplo. A gente entra para trazer uma riqueza maior no atendimento em termos de, por exemplo, colocar a IA para fazer preparo para atentar o Sim. cliente com relação a preparo para procedimentos, por exemplo. Então esse é o momento que a gente vai trabalhar na aceleração daquele serviço e fazer com que ele seja Sim. cada vez melhor, tá? Esse é o segundo momento e depois a gente vai, então, depois que está tudo implementado, que a gente está com o cliente recebendo agendas automáticas, por exemplo, todo o dia de manhã ali, recebe a agenda da Márcia no celular. Depois desse momento, então, a gente passa o cliente para um terceiro estágio, que é o estágio de maturidade, onde a gente vai focar muito em relacionamento. Então, aqui é o momento que a gente pede para o médico atender a gente no telefone, quando a gente quiser ligar, porque a gente gosta de falar para sentir o médico, para sentir o profissional, ali, entender como que tá o sentimento dele, se tá feliz, não tá feliz. É uma venda de relacionamento, né? Uhum. Então a gente vê muito que não dá pra você simplesmente ligar uma ferramenta e deixar ela lá, né? Falando de pessoas, Gabriel, assim, literalmente assim, muito mais focado nas pessoas e como a gente tem trago esses talentos, né? Como a gente tem formado esses talentos e o que que a gente, como a gente tem conduzido, né, o time ali dentro da Márcia para que consiga fazer boas perguntas. É o que eu falo muito, né? Que o médico ele não vai chegar para ti falando que existe um preparo disso. Uhum. O médico ele não consegue te falar sobre a necessidade. Uhum. Então o time ele precisa vir cada vez mais pronto, né, para conseguir tirar isso do médico, né? Uhum. Como que você, né, dentro da Márcia, a gente tem conduzido isso, né? Perfeito. A resposta é processo, tá? Quando tu não tem processo, tu depende muito das pessoas. E as pessoas, elas, pô, tem dia que não dormiu muito bem, a pessoa é humana, né? Todo mundo passa por momentos, vai, por exemplo, esquecer de fazer uma pergunta que precisa fazer. Então, primeira coisa que a gente faz para preparar o time é construir o processo pelo qual aquele cliente vai passar. E aí, construir processo em que momento cada uma das coisas vai acontecer, por exemplo. O que precisa ser feito, o que precisa acontecer em cada um dos momentos. E o terceiro ponto é o como, que aí a expertise do Bruno, inclusive, tem nos ajudado muito
10 anos Sim. que você já trabalha com esse mercado. Então, o Bruno traz muito isso pra gente em termos de como entender e quais tipos de dores, por exemplo, que a gente precisa investigar naquele atendimento. Porque isso vai lá na experiência do paciente, né? Uhum, com A certeza. gente, quando a gente fala de inteligência artificial, né, muita gente só pensa, às vezes, na Márcia, por exemplo, como uma IA que ela vai dar respostas para o paciente, né? E quando a gente fala da Márcia, a gente fala muito mais que isso. Eu sempre falo que isso é uma pequena, talvez a menor fatia dentro do que é a Márcia, né? Uhum, Mas a gente tem investido muito nessa questão da experiência do paciente. uhum, Essa condução do nosso time, né, de CS, com o médico, com a secretária, ela reverbera lá na experiência do paciente, uhum, em uma confirmação cada vez mais específica, mais contextualizada, né? Em um pós, em um acompanhamento cada vez mais especializado, uhum, em uma recuperação de um paciente cada vez mais especializada. Porque eu acredito que esse é o grande ponto, né? É contexto, né? É histórico. Eu preciso falar com o Gabriel, eu preciso falar sobre a diabetes do Gabriel, eu uhum, preciso falar sobre o exame de ergospirometria que o Gabriel realizou ontem. Eu preciso mandar o preparo para a bioimpedância da consulta que ele vai fazer em tal dia. Então, isso é muito importante, né? São coisas que vão além da IA, né? uhum, E isso é um ponto que cai muito dentro ali dentro do que a gente tem conversado uhum. sobre o sucesso do cliente, sobre essa jornada em si, né? Isso é bem legal. Cara, aí aqui tem algumas coisas bem ricas aqui nisso, Bruno, que, como você falou, quanto mais você investe no seu time, mais isso vai influenciar na experiência do cliente. É, e vai fazer com que você possa, e aqui falando, voltando para a questão de Sim, negócio, que você possa oferecer mais para aquele seu paciente, né? Então a gente está pensando aqui, o produto Márcia, ele está no começo, sim, né, Bruno? Tem muita coisa muito. que a gente vai estar implementando também. Até diante das necessidades dos próprios médicos, né? Perfeito. Então a gente começa trazendo as features ali, as ferramentas de dentro do sistema que o escritório está precisando naquele momento, consultório, e durante essa relação ali, principalmente no inicial dos 3 primeiros meses, a gente vai trazendo. Pô, quem sabe então a gente começa com essa outra estratégia aqui de atendimento para manter um relacionamento Sim, mais longo com contexto, por exemplo. Vamos começar a usar as agendas para você eh, ter mais facilidade e é, controle. Vamos começar a utilizar a camada de analítica do sistema também, que é uma das conversas que eu, honestamente, que eu tenho mais desafio de ter por conta da atenção que se coloca nisso. Então a gente não, literalmente, o verdade. profissional não consegue parar para olhar para gráfico de, por exemplo, quantos contatos a gente fez por dia, quais são os melhores dias de contato, por quê que a gente gera mais contato na terça e na quarta, por exemplo. É, quais são os melhores dias de agendamento, enfim, como que tá a conversão de contato para agendamento. Às vezes os médicos chegam para a gente dizendo que tá ruim. Pô, mas tá ruim baseado no quê? Ah, mas diminuiu. Aí a gente vai olhar, diminuiu quanto? Né? Às Em vezes não. relação a quando, né? Exatamente. Às vezes nem diminuiu. Qual que é a tua meta Sim, de contatos por dia, de agendamentos por mês? Então, é, eu entendo que é uma mudança de mindset, qualquer mudança de mindset necessita de tempo, de esforço da nossa parte, a gente vai continuar fazendo esse esforço, mas o nosso grande trabalho ali é trazer esse entendimento de gestão para o profissional da medicina. Acho que legal. ele vai ganhar isso com a gente. Esse é o nosso papel, é a nossa missão hoje. E principalmente assim, ouvir e acompanhar, né? Eu acho que, em resumo, é muito isso, né? Uhum, É ouvir atentamente, né? Acompanhar com conhecimento, né? Porque, assim como na Márcia, né? E eu vou fazer agora essa correlação da Márcia com o consultório médico. Assim como na Márcia a gente escuta o nosso cliente e isso ajuda a nos desenvolvermos. Eu lembro quando o Dr. Davi Neto chegou para mim, cardiologista, e eu falei assim: Bruno, não tem como a Márcia mandar as agendas para recepção lá do hospital? Porque, poxa, o meu paciente vai chegar lá e ela nem sabe que ele é meu paciente. Bruno, interessante. Desenvolvemos as agendas externas. uhum, E assim a gente desenvolveu muitas outras coisas. Tipo, outro cliente, Bruno, não tem como a Márcia fazer um reengajamento no mesmo dia, entendendo que ela conversou com o paciente? Eu falei, interessante. Então isso vai muito para o consultório. uhum, Às vezes no consultório o paciente está querendo falar, o paciente está querendo dar um feedback, o paciente está querendo trazer uma coisa interessante
e a gente não escuta, Uhum. né? E isso vai de muitas formas. Então, eu acredito muito que esse sucesso do paciente, né? Como a gente está intitulando aqui, né, o nosso podcast aqui, o sucesso do paciente, ele traz muito isso, sabe, Gabriel? Essa questão de conseguir literalmente ouvir o paciente, acompanhar o paciente por N frentes e por N necessidades, né? Uhum. Por que que o médico tem que fazer isso? Perfeito. Porque vai melhorar a retenção dele, legal. Vai reduzir o custo de aquisição dele, legal. Mas também vai entregar saúde para o paciente, né? Sabe uma coisa que muito me incomoda? E isso é uma coisa que eu já discuti com muitos médicos. Eu sempre fico me perguntando, eu falei assim, como seria na paciente todo dia, por exemplo, né? Ou na própria Márcia, vai. Se eu tivesse que lidar com, sei lá, 30 clientes novos em situações diferentes por dia. Hum, Sabe? Eu hum. imagino assim, tipo, tem clientes que estão há anos com a gente e a gente já entende todo o negócio dele, e ainda assim, às vezes, é difícil você conseguir acompanhar tudo. E falando de saúde, você tem 15 minutos para entender o histórico de saúde do Gabriel, propor para ele uma conduta, e não existe mais acompanhamento sobre esse paciente. Então, sabe uma tendência que eu vejo muito na medicina hoje? E isso é legal, e eu já escutei muitos médicos me falando sobre isso. No começo, o médico ele sai com sina de ganhar dinheiro, logicamente. Precisando ganhar dinheiro, né? Muitas vezes a pessoa se formou, financiou a Financiou a faculdade, tem que faculdade, pagar. tem que E aí? pagar, É. exato. E um ponto importante é que, assim, falando de jornada, e os médicos vão se identificar muito com isso, o médico ele sai querendo ganhar dinheiro. Então ele vai ao plantão, ele vai fazer o máximo possível. O foco dele não é o paciente, o foco dele é ganhar o dinheiro, logicamente. Só que vai chegando um momento, e aí ontem até voltando, né, pro aeroporto do Dr. Rafael, a gente conversando sobre isso, eu falei, Bruno, já tô com quase 40 anos, já tenho 2 filhos, né? O que eu quero é almoçar com a minha família. Hum. Eu quero atender cada vez menos pacientes. Então, uma das coisas que eu vejo que é uma tendência para um futuro, e que eu acho que os médicos que começaram a se atentar sobre isso, eu acho que essa é uma boa justificativa para cuidarem do sucesso do paciente. No sentido de quê? De que a partir do momento que você cuida do sucesso do paciente, você também está cuidando da qualidade de vida que você tem sobre o consultório. É muito melhor você atender todos os meses os mesmos 50 pacientes, os mesmos 100 pacientes, por exemplo, do que você ter que todos os meses atender 100 novos, né? E você entrega muito mais saúde quando você acompanha. Você entrega muito mais qualidade do que quando você acompanha. Você consegue se envolver muito mais na solução do problema quando você acompanha. Ontem, uma das frentes do Fleury no Summit falando sobre isso, né? Apenas 15% dos pacientes que têm uma diabetes alterada voltam, por exemplo, no consultório. Tipo, e no seu consultório médico. Uhum. Então, eu fico imaginando sempre no consultório médico, de um médico que atende 100 pacientes por mês, 200 pacientes por mês, quem acompanha a saúde desse paciente? Hum. E se perguntar também qual é o paciente ideal, né? Então, para eu atender menos, que tipo de serviço eu preciso prestar, né? Ou quais serviços eu posso prestar ali, agregar na minha esteira de serviços, que eu posso fazer para que eu consiga ter mais tempo livre para fazer as coisas que eu quero fazer, enfim, como Sim. o exemplo do doutor Rafael. Não, e isso é muito bom, e assim, então, a gente já tá chegando aí ao final, né? Já no final do nosso podcast, mas acredito que o grande foco, né, da nossa conversa hoje de fato é isso. Assim, eu acho que o médico, Gabriel, ele não quer mais atender tantos pacientes. Até porque o número de médicos ele vai aumentar cada vez mais. Hum. Então vai ter médico cada vez mais para tantos pacientes. E essa é a tendência nos próximos anos, naturalmente. O paciente está mais informado, tem muito mais médico, tem muito mais acesso à informação, tem muito mais acesso a tratamentos, a muitas outras coisas. Então, eu vejo que quando o médico ele começa a pensar nele como um negócio, ele começa a investir em pessoas, começa a investir em processos, começa a investir em ferramentas, começa a investir em jornadas de acompanhamento do sucesso do paciente, eu vejo que ele também está olhando para ele. Ele não está olhando somente no consultório como um ambiente de ganhar dinheiro, no sentido de
movimento financeiro que todo mundo precisa. Mas no quesito de que, se ele for olhar que ele é o principal ativo, né, e às vezes os médicos eles não olham para isso. A primeira pergunta e resposta desse podcast foi relacionado ao a você fazer, por exemplo, com que as pessoas elas sejam tão boas, entre aspas, naquilo que elas fazem quanto você é. Quando você tem um time bom em que você pode confiar, delegar, você consegue ter literalmente mais tempo para você fazer o que é mais Sim, importante. Então é basicamente isso. Quando você consegue criar um ecossistema dentro do seu consultório para que ele se nutra, é, tenha processos definidos, com gestão de acompanhamento, para que aquelas pessoas que estão ali saibam o que precisa fazer, o como precisa ser feito, sim, você vai estar ganhando tempo e podendo colocar esse tempo aonde você quiser. sim. E é legal que, assim, na massa a gente vê muito isso, né. Eh, Hoje, né, a gente vê naturalmente que os médicos cada vez mais jovens, eles estão procurando isso, né. Então, existe inclusive esse movimento do médico mais antigo, que está começando a buscar, por exemplo, soluções que naturalmente vão trazer mais qualidade de vida para ele, porque é isso que acontece, né. Então eu acho muito bacana todo esse ecossistema de informação, sabe, Gabriel, por o fato de que o médico cada vez mais cedo, Uhum. ele busca uma solução que vai reverberar em qualidade de vida para ele. Porque quanto mais cedo o médico entender que ele precisa investir no consultório dele como um negócio, que isso inclusive vai aumentar a longevidade dele como pessoa, melhor. Porque imagina que antes os médicos eles só começavam a pensar no consultório particular ou em soluções para eles trabalharem menos com 40 anos, 50 anos, porque eles já estavam cansados. Uhum. Só que às vezes já nem tem tanta oportunidade no mercado quando você já passou tanto assim, né. E hoje a gente vê cada vez mais cedo os médicos procurando por isso, então isso é muito legal. Então eu parto muito do pressuposto que no fundo, no fundo, no fundo, eu entendo que os médicos eles estão cada vez mais querendo ajudar o paciente. E uma forma deles ajudarem esse paciente é meio que assim, ele quer ajudar o paciente e ele quer viver também melhor. Quer viver mais a família, quer ter mais tempo para a família. E uma forma dele realmente fazer isso é conseguir acompanhar a jornada do paciente. Então, assim, de forma resumindo um pouco do nosso objetivo aqui, eu quero que você, médico, entenda que investir no sucesso do paciente não é apenas um pensamento comercial ou um custo dentro da tua operação. É um investimento, né, a longo prazo, porque a gente está falando de um investimento que vai te permitir ter mais tempo, né, com a família, ter mais tempo para cuidar mais do paciente, ser o médico de que tem uma atenção, né, muito maior do que, naturalmente, você perderia essa qualidade de atendimento quando você tem que atender muita gente para fechar a conta. E aí, assim, para fecharmos o nosso podcast, né, já estamos aqui com bastante tempo, quero logicamente, né, perguntar aqui ao Gabriel, se você pudesse deixar uma mensagem para os médicos hoje, né, por que investir no time é investir no sucesso do paciente? Quando é, é muito mais fácil você cuidar da sua equipe de 4, 5 pessoas, né, do que cuidar de uma carteira de 300, 500 pessoas, de 500 pessoas sozinho, tá? Então, estrategicamente, falando em termos de gestão, tu investir na tua equipe, colocar elas no lugar certo, fazendo o que elas precisam fazer e estando seguro de que elas estão de fato fazendo o que elas precisam fazer, tu vai ter muito mais habilidade para cuidar daquela carteira de clientes ali de 300, 500 pessoas. Cuidar dela sozinho, te preocupar por tudo sozinho, vai te consumir, porque tu não vai conseguir fazer isso. Então, sem ajuda, tá? Então fique muito claro. Cuidar de 4 pessoas da tua equipe é mais fácil. De 1, 2 pessoas. Contratar com qualidade, dedicar tempo a essa contratação, fazer a documentação necessária, alinhar a expectativa com a pessoa. Demanda muito menos energia do que cuidar de toda a tua carteira sozinho, tá bem? Então acho que esse é o ponto, e a mensagem que eu gostaria de deixar Boa, aqui. boa. E agradecer, viu, Gabriel, assim, pra gente é uma grande alegria, né, ter um talento como você, né, quando o Uhum. Vini falou, eu tô trazendo um grande nome pra Márcia, Uhum. e eu fiquei feliz demais, né,
E lhe conhecendo também mais um pouco, assim, eu, Bruno, né, como cofundador da Márcia, eu fico muito feliz em saber que o nosso time está em boas mãos, né? Em saber que a gente tem, assim, um baita de um talento. O que eu acho mais legal, para quem está assistindo a gente, assim, eu sempre trabalhei só. Então eu sempre carreguei muita dificuldade de contratar, capacidade, dificuldade de delegar, dificuldade de reconhecer talentos, né? E o Gabriel tem uma sensibilidade muito grande às pessoas, isso é legal, né? Então, tipo, quero te agradecer mesmo do fundo do coração, tanto pela oportunidade, né, de extrair mais do seu conhecimento aqui e trazer isso para o médico, porque esse foi a minha provocação. Eu falei, Gabriel, eu preciso que a gente troque um papo, né, que a gente faça um bate-papo importante para que o médico entenda que acompanhar o paciente dele também é sucesso, né, do consultório. E mas principalmente também para te agradecer por estar à frente do time, por estar cuidando disso, por estar tendo esse zelo realmente com a nossa equipe e na Márcia, assim, é um investimento que a gente tem feito hoje, né? Acho que muito mais do que em produto, a gente tem investido em pessoas, né? Porque a gente entende que a Márcia, ela é muito mais do que apenas uma inteligência artificial que faz atendimento ou que faz um agendamento. A gente entende que nós somos os precursores do sucesso do cliente. Uhum. E eu vejo muito isso na prática médica. Sempre que eu converso, né, com as pessoas, só falando um pouco de Márcia, né, também, sempre que eu converso um pouco com as pessoas elas têm uma visão do mercado. Eu sempre falo, olha, trabalhar com médico é diferente. Sempre eu falo isso, trabalhar com médico é diferente. E de fato é. Por quê? Porque quando a gente fala de acompanhamento, por exemplo, de construir uma solução, o médico ele entende, ele sempre quer algo muito pronto. Então nós, quanto Márcia, precisamos ser cada vez mais não apenas a melhor ferramenta, mas também a melhor equipe na condução de tudo isso. Porque senão eu vou entregar uma Ferrari para o médico e ela vai ficar parada. A maioria dos médicos nunca conseguiram usar um CRM ou nunca conseguiram ter um bom acompanhamento comercial, estratégico e tudo, não foi por falta de solução, foi por falta de acompanhamento. Foi por falta de pessoas que entendem a rotina médica. Então, por isso que a gente tem, né, na Márcia hoje batido bastante sobre isso. Informar o time não apenas como talentos técnicos, mas que eles entendam o que se passa dentro de um consultório. Porque o médico ele não vai chegar para você e dizendo, eu quero que o meu paciente receba isso. É muito raro. Tipo, 1% de todo mundo. O médico ele entende que alguém vai conduzir ele. E a gente precisa ter essa sensibilidade de trazer isso para ele, né? Então é muito isso, assim. Só encerrando, então, assim, agradecer, né? De agradecer aí de coração todo mundo que está nos assistindo aí, o nosso quarto episódio da Márcia. A gente quer produzir mais episódios daqui pra frente, esse é o nosso objetivo, né? Em resumo, para você que está nos assistindo, é você entender, né, que você é um negócio, e de que todo negócio ele precisa de pessoas, que todas as pessoas elas precisam ser treinadas, a gente precisa capacitar esses talentos e que a gente não pode olhar apenas para a aquisição. Eu trabalho com aquisição há 12 anos e eu vejo muito isso, de que a gente precisa investir em jornada de paciente, acompanhar o paciente, garantir o sucesso do paciente. Então, quando a gente fala de sucesso do paciente, a gente não está falando apenas de mandar um follow-up perguntando se deu tudo certo. A gente está falando de acompanhar esse paciente do começo ao fim para que esse paciente esteja dentro do teu consultório, esse paciente tenha mais saúde, esse paciente tenha mais vitalidade, esse paciente seja um potencial indicador e que isso se volte para você como uma ferramenta de consolidação. Porque hoje o que a gente mais vê é que os médicos eles vivem um misto entre picos e vales. Não existe ali um ambiente de estabilização. Um mês é bom, o outro mês é muito ruim, e não existe quem consiga segurar essa onda. E é importante que a gente consiga pensar no consultório cada vez mais como um ambiente de crescimento. E a gente vem, enquanto Márcia, né, sendo essa solução de performance. Porque aí é onde nasce o que da questão. É impossível você conseguir acompanhar 300 pacientes todos os meses. É impossível você pegar todos os leads e fazer uma boa gestão desses clientes, atender bem, fazer um bom follow-up, acompanhar que esse paciente venha na consulta. Então, a ferramenta, a inteligência artificial, ela vem aí como grande aliado para que tudo isso aconteça bem. E é onde a gente foca bastante na Márcia. Nosso ecossistema Márcia,
ele traz aí todas as ferramentas que você precisa para que você consiga realmente evoluir e consiga trazer realmente performance e crescimento para o teu consultório. Então, siga aí Supermácia, né? Supermark.ia no Instagram. Acompanhe a gente no Spotify, no Deezer e no YouTube. E é uma grande alegria aí ter você aí como ouvinte. Obrigadão, Gabriel. Contem E comigo. até a próxima, Obrigado. né? Até a próxima, gente.